Boa noite a todos. Já vai entrar aí. Grande Aê! Samir Farel. Tudo bem, Harry? Estou de Aquaman Você hoje. tá bonito, hein? Esse boné nem eu tenho, hein? Ó, eu custei, eu não conseguia, mas ó, tanto bater Pô, na tecla que consegui. esse dourado eu não tenho não, cara. Esse aí é só a elite, só, hein? Samir Barel, boa noite. Obrigado por aceitar esse convite. Rei das Epa, lives, é impressionante. Aí o cara não para de live. Mas isso você é viu? muito bom, muito legal poder estar difundindo o que a gente tem mais paixão, né, Samir? Com certeza. E agradecer o convite de a gente poder papear um pouquinho. A gente vai falar um pouco de tudo. Ontem eu assisti a sua live lá no Sim Channel, muito legal. Vamos falar das provas de você, da organização de eventos. Vamos falar um pouco de Joia? cada coisa. E eu queria, na verdade, saber um pouco de você, como você começou. Eu estava lembrando os amigos outro dia que eu acho que você tinha uns 11, 12 anos, lá para 2003, 2004, tinham provas aqui em Ilhabela de maratonas aquáticas, a gente ia lá, recebia o troféu, depois aí iam premiar a molecada, né? E eu escutava Samir Barel, Samir Barel. Então, Samir Barel, mesmo com 11, 12 anos, já subia nos pódios. E aí, Samir, como é que você começou? Harry, na época de Ilhabela também, já lembrando um pouco, a tia da minha mãe mora em Ilhabela, né? A prima da minha mãe também tem uma pousada em Ilhabela. Ela, o Crioula, né? A Márcia tinha o Crioula. Enfim, então eu Aham. tinha parente aí, então eu ia muito pra Ilhabela mesmo. Realmente frequentava muito Ilhabela aí. Agora, bom, eu comecei a nadar com 4 anos de idade. Minha mãe não tinha com quem deixar eu ir em casa, então ela levava meu irmão na natação e tinha que levar eu também. E aí o professor abriu uma exceção e eu comecei a nadar aos 4 anos de idade. Não fazia muita questão, gostava mais de brincar na água, né, do que de nadar. Mas foi ali que eu comecei as primeiras braçadas, né? Aos 6 anos eu comecei a competir, já algumas competiçõezinhas internas aqui, Projeto Nadar, dentro da água, algumas competições que tinham aqui. E aos Uhum. 7 anos eu já estava competitivo, porque com 6 anos eu peguei meu primeiro sexto lugar, e isso me deixou um pouco triste na época, né? Eu queria ter subido no pódio, né? E aí eu comecei a competir. Então, assim, comecei a nadar aos 4 anos de idade, passei por diversas categorias aí, tive a oportunidade de representar a seleção paulista nos anos de 96 e 97, categoria infantil e juvenil, né, no Chico Piscina. Uhum. Consegui me sagrar campeão brasileiro, paulista brasileiro, nas provas de... Paulista nas provas de 50, 100, 400, 800, 100 medley, 200 medley e 100 peito. Campeão paulista fui. E campeão brasileiro nos 50, 100 livre e 200 medley. E aí, E você gostava de competir? Você gostava de competir? cara, eu adoro competir. Não só gostava, como adoro ainda. É que o espírito é diferente, né? Na Claro. época eu competia e eu era sangue nos olhos, assim, né? Eu fazia qualquer coisa para ganhar. Hoje, eu adoro competir, mas se eu tô na disputa com alguém que tá, por exemplo, brigando por um ranking, eu prefiro não disputar o final, sabe? Deixar a pessoa ganhar porque ele vai ser campeão do ranking. E para mim hoje já não faz tanta diferença mais ser campeão ou não de um ranking. Então é diferente, né? A competitividade hoje Claro. é diferente, enfim. E como você chegou nas E águas né? abertas? Então, aí eu parei de nadar, parei não, né? Eu diminuí a natação para fazer faculdade e aí eu comecei a trabalhar em várias academias, na prefeitura de Paulínia. E aí um dos alunos lá, ele fazia águas abertas, ele falou, cara, por que você não leva o pessoal para andar águas abertas, né? E eu falei, porque eu não sei o que é águas abertas, né? Eu não sabia o que era, foi em 2006 isso. Né? Ele falou, pô, então vamos em uma prova aí. E aí eu fui numa prova no Guarujá, que era a prova tribuna, era uma prova super legal, super, Verdade, era muito legal né? essa prova. Você já Muito nadava essa época. uma estrutura fantástica. Fantástica, a estrutura fantástica, o kit vinha chinelo, toalha, era muito legal, né? Era muito Enfim, aí legal. eu fiz essa prova e me apaixonei, cara. Eu fui no último ano dessa prova,
Foi um dia terrível, assim, de mar virado, mas eu não fazia ideia do que era, então para mim estava tudo ótimo. Eu gostei daquela experiência. Então eu comecei em 2007. Não faz, eu sou novo na maratona aquática, 13 anos só, né? Não sou Ah, um não cara sabia. tão. É. E, Samir, o que Hum. que... Aí você começou a competir nos campeonatos que apareciam na época, enfim, acho que a Travessia dos Fortes. O que que te deu para você encarar uma primeira grande maratona, ultramaratona? Aí eu nadei a Travessia dos Fortes, nadei. Ó, o Damian Brown tá aí na. Ah, é, Damião, eu ia Damian. mandar um Olha lá. WhatsApp para ele, mas ele veio Você viu? sozinho. Grande, que tal? Temos presença argentina em peso aqui. É, campeão mundial do Grand Prix. Esse é Campeão fera, hein? mundial do Grand Prix. É, Grande Damião. grande Damian. Então, Harry, eu nadei essas provas e em 2008 estava nadando na equipe da natação Taquaral aqui de Campinas, né? O técnico era o Ivan. E o Ivan falou assim, cara, por que você não nada 14 bis? Eu falei, porque eu não sei o que é 14 bis, né? Eu era novo na maratona aquática, né? Aí ele falou assim, pô, então vamos treinar para 14 bis. Eu falei, beleza, vamos treinar para 14 bis. E aí depois, uns 2, 3 dias depois, eu falei, Ivan, o que é 14 bis, né? Ele falou, porra, Samir, você não sabe, como é que você topou fazer? Eu falei, não, porque você falou, você é meu técnico, eu vou topar o que você falar, né? Ele falou, é uma prova de 24 quilômetros. Eu falei, beleza, vamos nadar 24 quilômetros, né? Sair das provas de 4, 3, 4 quilômetros que eu tava nadando e fazer. Para passar para 24. Para passar para 24. E foi uma experiência muito legal, cara, porque na época, Rara, eu tinha um estilo muito de piscina, né? Então era um estilo muito alongado, trabalhava muito na força, uma frequência de braçada mais baixa, ritmo de perna mais intenso. E aí eu fui nadar minha primeira prova de 10 quilômetros em Inema, em Salvador, um mês antes da 14 bis. E, cara, eu morri na primeira volta. Eram 4 voltas de 2,5, né? Aí eu falei assim, puta merda, né, cara? Aí eu terminei a prova e o Ivan falou, e aí? Eu falei, não, e aí que eu acho que eu não vou acabar com 14 bis, porque eu me arrastei em 10, né? Ele falou, não, mas é diferente. E aí eu percebi que maratona aquática era diferente, né? As condições eram diferentes, as condições climáticas, as condições técnicas. Eu comecei a perceber mais em mim, assim, o meu nado, e falei, bom, eu tenho um mês para aprender a nadar confortável, sem sentir tanta dor, sem sentir tanto desconforto. Então eu comecei a mudar a minha técnica e eu percebi a importância disso, né? E foi aí que eu comecei a nadar maratona. Eu nadei 14 bis. Pô, nesse ano eu sempre conto aí pra galera, eu dei sorte, porque o Glauco tava na prova, ele tava 300 metros na minha frente, mas o Glauco nadou do lado do canal. 2008 foi um ano bem ruinzinho, assim, as condições, né? E o Glauco Uhum. tava do lado do canal, que era o contrário do que é hoje, né? Saía da base e chegava em Bertioga. Tchau, tchau. E ele tava do lado esquerdo, então ele ficou preso ali naquela entrada daquele rio, do rio que tem a prova ali, como é que chama que tem a prova agora? Esqueci o nome. Itapanhaú, Itapanhaú. Ele ficou preso ali, porque a correnteza deixou ele preso. E aquela eu fui pelo correnteza. outro lado, fui pelo outro lado e ganhei a prova, cara. 2008 foi a única 14 bis que eu ganhei. Foi a primeira e única que eu ganhei, né? E foi aí que você começou a aprender a dosar velocidade, força, numa prova já de 24. Foi a partir daí. Aí no ano seguinte eu comecei a sentir muita dor no ombro, porque eu fazia alguns trabalhos que hoje eu vejo que eram errados, mas na época eu não sabia. Então eu fazia tipo 2 de 1 hora com paraquedas e palmar, sabe? Nossa, Aí, né? E meu ombro não estava preparado para isso, né? Pode ser que alguém faça esses treinos e esteja preparado, mas na época o meu corpo não estava preparado para isso. E aí, putz, aí eu fui no médico, o médico falou, ó, Samir, você não pode mais nadar, você tem que nadar 2.000 metros por dia. E aí eu nunca mais voltei no ortopedista para ver o ombro, né? Porque o cara mandava eu parar de nadar, né? Aí eu fiquei um ano, cara, tratando, fiz fisioterapia, fiz fortalecimento, mas nunca deixei de nadar, nunca deixei de nadar. E o que realmente melhorou meu ombro, cara, foi voltar a nadar medley. Medley era uma coisa que eu nadei a vida toda, que eu parei de nadar por vários anos por causa da faculdade, da maratona. E quando eu voltei a nadar, eu percebi que, puto, o medley fortalecia mais toda a minha musculatura e dava mais estabilidade para elas, né? E aí foi, cara. Aí eu comecei a nadar as maratonas, as ultramaratonas. Foi assim. aí você fez Ilha do Arvoredo, você fez Amazon Challenger 2 vezes, Ilha do Mel, 14 bis. E aí você nadou aí nos lagos frios no Canadá, você nadou na Europa em lugares frios. Eu queria Foi. que
você me contasse um pouquinho dessa experiência de nadar em lugar frio e também da experiência, Samir. Você é um cara vitorioso em todos os sentidos, mas a tua experiência também de chegar numa prova e falar, vou parar. Sim, Então, isso foi. como é que foi teu primeiro contato com água fria? Como é que foi isso? Como é que é isso hoje para você? Uhum. E como é que foi desistir de sair de uma prova? Pô, Harry, eu comecei aí, eu nadei uma 14 bis 2008, 2010, 2012, aí 2012 eu acabei o ano gordo, cara, com 95 quilos, pra mim é bastante, assim. O ano de 2012 eu dei relaxo mesmo, assim, não que eu dei relaxo na alimentação, treinei menos, é, me dediquei mais ao trabalho, né? Foi um ano muito positivo, assim, foi um ano que rendeu muitos frutos pra mim no trabalho, né? Um dos anos, né? Vários anos que renderam frutos, mas esse foi um deles. E, Uhum. cara, eu terminei o ano gordo, cara. Aí eu falei assim, aí eu fui viajar a primeira vez, eu viajei em 2012 para o exterior, fui para os Estados Unidos, para Disney. Fui conhecer a Disney, né? Nunca tinha saído do país. E aí eu falei, cara, puta, que delícia que é viajar, né? Viajar, eu já adorava viajar. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu falei, meu, eu quero conhecer o mundo viajando e nadando, né? Quero conhecer o mundo nadando. E aí eu falei assim, pô, eu vou procurar uma prova longa para nadar fora. E aí eu vi os 88 quilômetros da Argentina. Falei, porra, essa prova é longa, quero conhecer essa prova, né? E aí eu vi que era uma prova de seleção brasileira, que precisava de vários... É, Hernandarias, né, de 88 é quilômetros. isso, Hernandárias, Paraná. Sai da cidade de Hernandárias, chega em Paraná. É 88 quilômetros a favor da corrente. Falei, pô, vamos escrever nessa prova. Aí eu vi que era uma prova que eu representaria a seleção brasileira, que era meu sonho também. Minha frustração até o momento era que eu nunca tinha representado o Brasil. Representei o estado, mas eu nunca tinha conseguido uma seleção brasileira. Era a única frustração que eu tinha na natação, sabe? E aí eu vi, eu falei, pô, cara, é uma oportunidade, né? Aí eu entrei em contato com o Igor falou, olha, não tem nenhum brasileiro inscrito, tem só o Matheus Evangelista, mas pode ir dois, né? Aí eu me inscrevi, a CBDA, o Igor estava na época na CBDA, ele autorizou eu. Aí a prova de Hernandárias não autorizou no primeiro momento. E aí eles, depois, no segundo momento, eles falaram, olha, abriu uma vaga, se você pagar $1.000, você pode nadar. Eu falei, ferrou, eu não tenho $1.000. E aí a Gil, que está aqui na live, a Juliana Braga, ela fez uma vaquinha, cara, no grupo ali que a gente tinha, e, puta, a galera arrecadou esses $1.000 e eu fui nadar os 88. E essa foi minha entrada para nadar o circuito mundial, né? Aí eu nadei os 88 quilômetros de Hernandárias, Paraná, nadei os 57 de Santa Fé Coronda, e o meu primeiro contato com água fria mesmo foi no Canadá, na prova de Roberval, né, que fica em Quebec, na parte francesa do Canadá. É um lago, puta, magnífico, cara, maravilhosa a prova. Canadá é sensacional, né? A organização dele, segurança. E aí foi meu primeiro contato. E a largada a gente larga num rio, né? E esse rio ele fica congelado no inverno ali do Canadá. Então a gente larga com 13 graus e depois vai melhorando, fica entre 16 e 17 graus, né? E é o mesmo esquema de Canal da Mancha, não pode usar neoprene nem nada. E aí eu fiz essa travessia já pensando em fazer o Canal da Mancha dali 2 anos, em Com quantos 2015. quilômetros? Quantos quilômetros ela era essa daí? Essa de 32, sabe? 32 quilômetros, né? E Água, foi água, meu primeiro... Ah, pode falar. água 13 graus. Água 13 graus, por mais ou menos 1h30, 2 horas, depois começa a melhorar, ficava 16, 17, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato. E foi uma experiência muito legal, porque como era uma competição, e eu já tinha nadado outras provas com o pessoal, eu falei, cara, eu vou nadar forte até onde eu aguentar, com esse grupo aqui, né? Com os campeões mundiais, né? Animar, né, cara? Burro pra caralho, né? Aí eu falei assim, desculpa o palavrão. De vez em quando escapa uns palavrão também. Acho que é o convívio com o Igor. Só Né? nadar junto com os melhores do mundo. Eu falei, só vou nadar junto com os melhores do mundo até onde aguentar, né? Uma prova que ia durar 7 horas e 40. Aguentei 1h30. Aí eu me arrastei por mais 6 horas. Passei um frio do inferno, né? Passei um frio danado, porque eu não conseguia mais gerar calor, não Claro, tinha muita a energia. resistência foi caindo. Foi caindo e eu me arrastando, cara. Terminei, puta, só o pó da rabiola, mas terminei, né? Terminei, foi legal. E aí isso foi em 2013. Aí em 2014 eu voltei para fazer essa prova, fiz, foi bem melhor, já tinha uma outra estratégia.
uma estratégia mais progressiva, mais consciente do quanto eu ia acompanhar esse grupo, consciente de que eu não seria campeão mundial, porque eu estava sempre tive muito longe de ser campeão mundial, né? Eu gosto de ser bem transparente, sabe, Harry? Eu representei o Brasil porque foi uma oportunidade, não porque eu era o melhor do Brasil. Os melhores do Brasil estavam focados em nadar os 10 quilômetros, né? Se eles nadassem, se eles se inscrevessem para essa prova, eu não iria. Mas como não tinha ninguém para nadar, entre os brasileiros eu era o melhor para nadar ultramaratona, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive, né? E aí nadei em 2014 e em 2015 eu voltei para nadar o Canadá 2 semanas antes do Canal da Mancha, né? E o Igor sabia, o Igor que estava me treinando, ele sabia. Só que eu cometi um erro muito grande, que foi querer nadar o Circuito Mundial e o Canal da Mancha no mesmo ano, porque eu estava me dedicando para ter bons resultados, então eu não podia estar muito pesado, eu tinha que ter um certo rendimento, e ao mesmo tempo eu tinha que estar mais gordo, né, mais gordinho, para Claro, poder com a nadar o Canal da gordura Mancha, maior que o Canal da Mancha. pro Canal da Mancha. E aí, cara, fui nadar o Canadá com 2 horas, passando muito frio. Foi um dia que tava frio dentro, tava 16 graus a água, e tava frio fora, e tava ventando, então o lago tava batido pra caramba. Condições que a maratona aquática oferece mesmo, né? Tanto é que dessa prova dos 26 que largaram, 15 desistiram, 11 chegaram, 15 desistiram, né? Então tava uma prova dura mesmo. Mas eu resolvi abandonar porque eu fiquei por 50 minutos pensando. Eu termino essa prova e prejudico o meu Canal da Mancha, ou eu paro agora e guardo minha energia para o Canal da Mancha, né? Então eu fiquei 50 minutos pensando, cara, matutando aquilo. Eu falei, puta, qual que vai ser a melhor decisão, né? Eu não posso me frustrar e também não posso ficar com medo de parar agora e de achar que eu não vou conseguir fazer o canal daqui 2 semanas porque eu parei, né? E aí eu fiquei pensando, quando deu 50 minutos assim, eu falei, cara, eu vou parar e vou focar no Canal da Mancha. Então essa experiência de parar, cara, pra mim foi uma experiência muito positiva, porque eu não tenho arrependimento nenhum, não tenho trauma nenhum, porque 2 semanas depois eu fui pro Canal da Mancha, passei muito frio, porque eu estava mais magro do que eu deveria, aprendi a lição, lá no meio eu falei, bom, paciência, a culpa é sua, o Igor te avisou, todo mundo te avisou, mas eu fui até, de certa forma, um pouco vaidoso, sabe, Harry? Eu não queria chegar no circuito mundial com um monte de cara sarado, forte, preparado, e eu gordinho no meio desses caras. Então a vaidade, cara, ela foi um dos fatores que também me prejudicou, né? E eu acho que é importante eu falar isso porque a galera que vai fazer o Canal da Mancha, cuidado com a vaidade. Tem que ir gordinho. E gordinho pro Canal da Mancha é bonito, é ou não é, Harry? É, Foi a salvação, taxa de gordura alta. Para mim foi pô. fácil. Para mim não foi tão difícil. Aliás, um dos melhores dias da minha vida foi quando a nutricionista chegou para mim e falou assim: Harry, faltavam 5 meses. A partir de agora você pode comer o que você quiser. Pô, ganhei meu dia. Pô. Sabe, o Canal da Mancha, você estava falando rapidinho, né? Para nós é um desafio tão grande. Sim. Quais as dificuldades que você teve no Canal da Mancha? Quer dizer, você teve o frio porque você estava com baixa taxa de gordura baixa. Uhum. Teve mais alguma outra dificuldade? Como é que estavam as correntes e o vento quando você atravessou? Você nadou bastante, né? Você nadou uma quilometragem alta, né? Eu nadei uma quilometragem alta, cara. Assim, Harry, eu estava fisicamente muito bem preparado. Muito bem preparado. Mas o frio prejudicou muito minha técnica, né? Então, o mais difícil para mim foi realmente a parte do frio. Do Porque frio. com 2 horas e meia, cara, eu tinha espasmos de frio, eu tinha muita cãibra, né? Eu nem relatava isso pro Igor, porque eu sabia que eu ia tomar cagada, né? Então eu nem relatava isso, que eu falei, meu, isso aí é culpa minha e agora paciência, eu tenho que me Mas aí virar. dava cãibra, pode cortar, dava cãibra nas pernas, você continuava sem bater pé, continuava. Dava cãibra na panturrilha, eu puxava o pé e nadava com o pé puxando, né? Dava cãibra na coxa, dava aquela flexionadinha na perna e ficava batendo a perna. E era você isso. Não tratava, você não falava nada pro Igor, você continuava. Não falava, cara. Eu nadei em silêncio o tempo todo. O Igor perguntava, você tá bem? Eu falei, beleza. E ia nadando. Porque na minha cabeça eu já sabia que... Eu falei, bom, foi cagada e agora eu preciso me virar pra terminar. Chegou a dar câimbra nas duas pernas ou era uma de cada vez? Puta, Harry, ó, vou falar pra você,
eu tinha câmera direto, cara, porque o meu quadril ficou muito travado. Se pegar um vídeo do Canal da Mancha e pegar um vídeo da Catalina, por exemplo, é nítida a diferença técnica dos dois. Porque eu tava travado nadando mesmo no Canal da Mancha, né? Mas, cara, foi uma experiência fantástica, sabe, Harry? Não tô dando de coitado nem nada disso, não, cara. Porque foi uma experiência que eu aprendi a respeitar, né? Eu fui até um pouco, muito pouco cauteloso com o Canal da Mancha. Eu acho que eu subestimei o Canal da Mancha quando eu fui fazer. Uma das únicas provas que eu tenho vontade de fazer de novo é o Canal da Mancha, porque eu sei que eu posso fazer melhor. Não em questão de tempo. Pode ser que eu nade para 15 horas, mas eu acho que eu posso me sentir melhor nadando no Canal da Mancha, né? E você perguntou da dificuldade. No final eu peguei aquela corrente que é normal, mas talvez ela tivesse um pouco mais forte naquele dia, cara, porque eu acabei nadando 45 ou 46 quilômetros. Pois é, você nadou uma quilometragem mais alta, né? Você tava É, forte. eu nadei bastante. No meio do canal, o Igor vai falando, né? Eu tava com uma previsão de 8 horas e 10 de chegada. Depois passou por uma previsão de 8 horas e meia. Aí quando chegou lá naquela parte que até muda a cor da água, né, Harry? Não sei se com você aconteceu isso. São as águas francesas, que o fundo é mais limpo, então a gente começa a ver um Isso. pouquinho mais. É. Mudou. E aí o Igor falou, ó, agora você vai ter que nadar forte, cara. Você vai ter que fazer força agora, porque a corrente está forte. Nós já passamos o ponto que você tinha que chegar e nós estamos indo cada vez mais pro lado. E aí eu levei 1 hora e 50 para nadar os últimos 1.500 metros. Caramba, mano. Porque eu fui ficando cada vez mais longe. Mas foi, sinceramente, cara, foi a parte que eu me senti melhor. Porque eu comecei a fazer força e começou a gerar calor, eu comecei a ter menos cãibra e eu já via a França, então eu estava motivado, sabe? Falei, bom, dependendo de quanto É, tempo levar, tá ali, sabe? ver a França, né, a cabeça já muda bastante, né? Muda. É. E Samir, Hum, essa foi um desafio com dificuldades. Você fez inúmeros desafios, uhum, Capri, Nápoles, os Lagos da Europa, que você ainda não falou, é. a travessia do Arvoredo, Ilha do Mel. Eu queria que você me contasse um Hum. pouco é, quais provas, ou qual prova te deu tesão de nadar? Fala, puta, foi legal. Aqui eu fui bem, eu gostei, o visual era legal. Enfim, o que você recomendaria com uma prova legal para o povo fazer? Cara, ó, Arvoredo eu achei muito legal a vez que nós nadamos. Quando nós nadamos era uma prova ainda. Acho que foi 2011, acho 2012, alguma coisa assim. Era uma prova. Foi muito legal. Ilha do Mel eu acho super legal também. Aqui no Brasil, né? Pô, eu gosto de todas, cara. Manaus eu acho uma puta prova fantástica, cara. É uma experiência incrível nadar ali no Rio Negro, né? É... A 14 bis, cara, acho que para quem tá começando na outra maratona é uma prova que Uma tem prova, que passar. é uma prova icônica que todo mundo tem que passar. Icônica. É, tem que passar. Agora, essas provas fora, cara, a prova do Canadá é espetacular, apesar de ser fria, é espetacular pela recepção, a cidade para. Mas o Grand Prix é uma coisinha à parte, né, Harry? Porque a cidade, ela para quando vai ter a competição. A imprensa Então, está focada para aquilo, né? tudo. Existe toda uma ambientação, é como se fosse para uma Olimpíada, para uns, É, né? é Tá isso todo mundo mesmo, cara. focado naquilo. Quer dizer, você já desce no aeroporto, já é outro ambiente, né? Exatamente. Tanto é que eu fui fazer a prova da Macedônia, e aí quando eu pisei na Macedônia, já veio um guarda do lado, e antes de eu pegar minha mala, cara, não sei por que isso, mas enfim. Acho que era a primeira vez que eu tava pisando lá também, né? Na Europa, eu nunca tinha ido. Eu pisei, pum, fui pra salinha. Eu e o João Armani, que era o cara que tava me acompanhando, meu aluno. Cara, o cara abriu todos os potes de suplementos, cheirou tudo, abriu minha mala, perguntou se tinha fundo na mala para poder rasgar, igual aquele documentário Aeroporto, sabe? Da National Geographic, né? E aí, cara, aí no final, ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim nadar o Grand Prix em Ocre. Ele, oh, se você falasse antes, é porra, depois de 2 horas você me avisa, cara. Pergunta no começo o que eu vim fazer aqui, né? O cara, pô, arrebentou minha mala inteira lá. Enfim, Quando cara. eu também, Ah, quando fui atravessar o Canal da Mancha, também a mesma coisa. No aeroporto, falei, vou me prender agora, vou achar que é cocaína, porque abriram todos os potes então, de carbo e tudo mais. E dificuldade, acharam muito estranho, porque eu levei todos os squeeze, né, as garrafas, um monte de garrafa, um monte de pó. aham. E aí, quando ele perguntou o que você veio fazer aqui, quando eu falei Canal da Mancha, meu, abriram as portas, vai, poxa, cara, faltou me abraçar, tirar foto.
Pô, eu falei, não, não tira foto ainda não, porque eu não atravessei ainda, né? Tem que viajar com uma plaquinha já, né, velho? Vou nadar o Canal da Mancha. Eu vou nadar Ocre, né? Samir, Enfim, cara. desculpa, pode continuar. Essa prova da Macedônia é uma prova linda, fantástica, só que é uma prova que é só pro Grand Prix, ainda não é aberta para amador, que eu saiba, né? Para campeonatos amadores. E, porra, Itália, Uhum. cara, a prova de Capri-Napoli eu acho que essa, eu tive a oportunidade de nadar duas vezes a Capri-Napoli e acompanhar duas vezes, que eu acompanhei o Marquinhos, né, o Marcos Campos e o Vitor Gadelha. Cara, essa ela é maravilhosa, cara, essa prova é maravilhosa, Maravilhoso. quem tiver oportunidade se inscreva, mas tem que treinar porque é uma prova de 10 horas de duração, né? Não pode ultrapassar de 10 horas. Então tem que ter uma velocidade mínima aí para completar dentro das 10 horas. Mas essa eu acho que é a mais bela das provas que eu nadei, sim. E traçando logo um paralelo, qual a maior emoção que você sentiu como ultramaratonista? Puta, cara, a maior emoção que eu sinto todo ano é ver meus atletas chegando numa 14 bis ou chegando no Leme Ah, Pontal. não, mas Essa é a maior. ia ser, quer dizer, a passagem aqui do meu pequeno. é, eu fiz aqui um rascunho de Aham, bate-papo, e eu quero falar do Samir organizador. Eu uhum, queria. A gente vai falar disso, mas você, aham. como atleta, qual foi a maior emoção que você sentiu? A maior emoção, cara. Olha, eu tive duas grandes emoções, que eu posso dizer. Uma foi na Macedônia, eu fiquei muito emocionado, foram as duas que eu me senti mais emocionado. A Macedônia, faltando 7 quilômetros para acabar a prova, a Esther, a esposa do Damian, começou a passar mal, ter muita diarreia, vomitar, e ela estava na briga do ranking. E eu era um Uhum. pangaré ali contra as máquinas, né, cara? E eu tava nadando, cheguei nela, aí eu falei, você tá bem, né? Falei daquele jeito, né, velho? Não falo espanhol, não falo nada, mas enfim. Ela falou, não, não, vou parar. Eu falei, não, você não pode parar. Você tá na briga do ranking, né? Ela falou, não, não, não aguento. E eu nadei os 7 quilômetros com ela, cara. Nadei o tempo todo os 7 quilômetros. Eu falei, não, vou nadar com você não vai abandonar, não. E os médicos querendo tirar ela. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou com ela. E nós terminamos. Ela passou muito mal, cara, e ela ficou muito agradecida. Então foi uma prova assim que, puta, valeu muito essa experiência, sabe? Eu saí muito feliz por ter ajudado e por ter nadado naquele lugar lindo. E a segunda, cara, grande emoção foi Caprinápolis, 2 semanas depois, né? Já é Caprinápolis. Eu Uhum. nadei a prova, eu e a Esther ficamos revezando a esteira o tempo todo, juntos, nadando junto o tempo todo. Num certo ponto da prova, a russa e a argentina, que estavam. A Argentina já ia ganhar mesmo o ranking. E a russa, se ela ganhasse da Esther, ela ficava em terceiro no ranking. Se a Esther ganhasse dela, a Esther ficava em terceiro no ranking. E as duas foram embora para o lado direito ali. Você tem 3 correntes que você pode pegar. Ela foi para o lado direito, eu e a Esther continuamos reto. E a Esther apostou em continuar comigo ali. E nós nadamos junto, revezamos, e a Esther conseguiu ficar em terceiro, e ela Ah, conseguiu ficar em terceiro no ranking mundial. Então, assim, foram duas grandes emoções, porque eu sinto que eu fiz parte desse ranking. Ela mesma fala ganhou essa, que o essa prêmio medalha é de meu. bronze aí. Foi a única vez que eu fui entre os 3 do mundo, no feminino. Samir, vamos falar de organização de eventos, porque tudo começou quando eu fui entrevistar os organizadores de grandes eventos de maratonas aquáticas, depois Uhum, começou a vir outras pessoas. Nós já vamos falar de organização, mas eu queria falar de um outro ponto muito legal, uhum, delicado e importante na sua vida, que é se transformar não só em professor, mas guia. Você é guia de atletas que fazem as travessias. Então, uhum. falar um pouquinho dessa responsabilidade, porque eu fui guia só de 2 provas e a emoção e a responsabilidade é muito grande e você tem essa responsabilidade até hoje, mas você, como é que é trabalhar como guia? Tá nessa função. Então, cara, para mim é a experiência são as experiências mais marcantes que eu tenho trabalhar ir como guia, cara, porque você vê como o atleta é dependente de quem está ali em cima, né? Enquanto você está nadando, você sabe que é dependente, mas você sabe que você está nadando também. Mas quando o técnico está ali em cima, a Né? gente sabe a responsabilidade que a gente tem com o atleta ali, Tem né? alguém olhando por nós, né?
tem alguém olhando por nós. Então, a hidratação do atleta muitas vezes está na sua mão, né? Ali no barco. Se ele estiver passando mal, vai depender de você tomar uma decisão ali para que ele continue se hidratando, para ele não parar aquela prova, ou para ele ter menos cãibra, ou enfim, né? Para passar menos frio. Então, assim, o técnico ele é essencial ali do lado. E aí, quando o atleta chega, putz, aí é a maior emoção, porque aquilo representa todo o trabalho realizado, é a chegada da prova, né? Então, assim, para mim, acompanhar os atletas é uma coisa muito especial. É o que me move a trabalhar todo dia e querer levar cada vez mais gente para esses desafios. Isso é muito legal, Samir, e a gente não pode deixar de falar. É uma coisa que eu aprendi com você. Eu vi uma vez, alguns anos atrás, e também estou copiando. Eu acho bárbaro essa atitude de receber os atletas na água, sejam eles da nossa assessoria ou não, amigos ou não, porque a gente sabe da dificuldade que esse nadador teve para fazer 1, 2, 3 ou 5 quilômetros, o que ele passou, às vezes é a segunda prova dele, é a primeira prova Uhum. dele, ou é a prova mais difícil. Quer dizer, esse teu carinho com os atletas é uma marca registrada sua, que eu aprendi há uns 3 anos atrás, e realmente é um dos maiores tesões que eu tenho, assim, é poder receber essas pessoas na água. É claro, aquelas que chegam depois que eu cheguei, né? Mas eu queria só isso, na verdade, lembrar disso, de dar os parabéns. Você hoje é um cara que tem uma assessoria muito bacana, nós já vamos falar dela. E eu Uhum. queria, antes de falar na assessoria, falar um pouquinho mais do Samir Atleta e dizer, Samir, você se tornou público, então eu posso falar. Você tem medo de peixes? Tenho, cara, muito, muito medo de peixe. Tanto é que a prova assim mais tensa para mim foi o canal da Catalina, ter nadado à noite lá no Oceano Pacífico. Sorte que eu não pensei muito, eu pensei antes de fazer a inscrição, aí minha esposa fez a inscrição, não fui eu. Ela fez a inscrição porque ela falou, não, você tem que completar a tríplice coroa. E aí eu esqueci de nadar à noite e só lembrei quando eu vi lá o tubarão passando embaixo de mim. Aí eu lembrei, falei, puta merda, tem peixe pra caralho nesse lugar, né? Foi a única vez que eu lembrei. Pra você ter uma ideia, Rara, eu nadei uma prova em Ilhabela, do circuito que tinha, não sei se ainda tem um circuitinho interno, Não, não. não tem mais, né? Eu nadei, cara, e aí eu tava sozinho na ponta, e aí não sei que raios que eu vi, cara, que eu achei que era tipo eu sei lá que eu vi, cara, eu vi tipo um astronauta embaixo, sabe? Eu não sei, sabe esses mergulhador antigo que usava aqueles Ah, tá, com escafandro? escafandro. Você viu um mergulhador com escafandro. Sei lá se era isso, cara. Eu sei que, nossa, cara, eu nadei, era uma prova de 3 quilômetros. Eu nadei 1,5 km até ver essa porcaria aquele lá, sei lá o que que era. E aí eu voltei, cara, nadando com o rosto fora. Eu nadei 1.500 metros com o rosto fora. Eu não conseguia pôr o rosto dentro da água, cara. Gritando, gritando. Eu não sabia se eu esperava o segundo chegar. Eu falei, nossa, cara, o que eu faço, velho? Eu tenho muito medo, cara. Eu ia justo perguntar se você nesses casos, você nada bastante com os olhos fechados. Nada. Lembra o pontal quando eu fiz em dupla, eu nadei de olho fechado a noite toda. Eu fechava o olho, nadava e eu olhava pro barco. Fechava e olhava, porque eu estava um pouco traumatizado do canal da Catalina que eu tinha feito um ano antes. Esse medo que a gente tem do que está lá no fundo, né? É o medo do susto, né, Harry? É aquele negócio, se alguém bate na sua porta e fala assim, olha, fica calmo, eu vou te assaltar, e aponta uma arma pra você, beleza, tamo calmo. Agora, é duro você ouvir um barulho, e aí você vai no quintal, você não vê nada, de repente surge um cara da moita. Porra, o susto é o problema, né? O medo vem do susto, eu acho, ali no Escuridão. mar, né? Quando a gente nada nas costeiras por aqui, e a gente tem esse medo, né? Será que vai sair uma moreia, vai sair alguma coisa e vai pegar a gente, né? Imagina. Eu também nadei de olhos fechados durante muitos anos. É, Samir, a gente, inclusive, quarta-feira que vem, eu vou fazer uma live aí com um biólogo que vai falar exatamente sobre a nossa costa, o que legal. que a gente pode ter medo, o que que não pode, água viva, mitos e verdades, vai ser bastante legal. Porra, legal, hein? Samir, me fala uma outra coisa. Essa tua passagem de maratonista para técnico e organizador de evento. Uhum. Tem esse lindo evento aqui que criou corpo, o meninão cresceu forte, todo mundo quer nadar. Conta um pouquinho do aparecimento do Desafio Aquaman, que, aliás, eu fui convidado por vocês em 2012 para fazer lá um evento teste com o Marquinhos. Sim.
eu queria muito que você falasse um pouco disso, porque Uhum. uma outra coisa, eu estou falando mais que você, né? Uma outra coisa legal que eu Nada. vejo em você, Samir, e na sua assessoria e tal, é ver os amigos juntos. Quer dizer, tem muita gente envolvida, muita gente querida, e pessoas, né? Matheus Zica, Nicolas Fens, a Thaís Santana, tem muita gente legal junto, né? Fazendo a assessoria funcionar, fazendo as coisas crescerem. Quer dizer, eu queria também que você falasse também dessa amizade e eu queria que você contasse como é que nasceu o Desafio Aquaman. Uhum. Bom, o Aquaman nasceu de uma conversa minha do Marquinhos, que a gente não queria mais competir só, a gente queria curtir um pouco os locais que a gente visitava, porque a gente falou, cara, a gente vai em tanto lugar bonito, mas eu nunca vejo o que acontece na prova, porque eu sempre fico mirando o Marquinho mirando eu na época, né? Não tinha o Pedrosa ainda, né? Lebens, não tinha esses caras, né? O Glauco não estava competindo tanto, então era mais eu e o Marquinho ali. E aí ele falou assim, cara, vamos nadar vamos passear, fazer um rolê junto, né? E aí ele tinha feito o Aquaman, você lembra? Você foi um dos convidados para nadar o Aquaman, que o Eu estava prestes, Marquinho... eu É, tava prestes a fazer o Canal da Mancha, vocês me convidaram. Foi muito legal, vocês, Ana Marcela. Eu estava no meio de tanta fera, nem eu sabia o que estava fazendo lá, mas foi um teste muito bonito e foi chamado de Aquaman na época, né? isso. Então, assim, o idealizador do Aquaman, do nome Aquaman, é o Marquinhos, né? Eu só conheci o Marquinhos nessa época, né? E aí ele me chamou também, eu fui um convidado para nadar, igual você, eu fui convidado. Aí nós nadamos o Aquaman, 3 anos depois, a gente teve esse papo, foi fazer lá a volta da Ilha Anchieta, e aí o, o Zica foi convidado para fazer a filmagem disso aí. E aí o Marquinhos falou, pô, vamos chamar de Aquaman, cara, porque assim eu retomo lá o nome de 2012. Aí nós fizemos a travessia lá, a Ilha Anchieta, 2014, acho. E aí surgiu a ideia de fazer a volta de Ilhabela. E você na época era secretário de turismo, é Exato, isso? Né? é Você isso. era secretário de turismo e a Vocês gente falaram, entrou em contato com conversou. você. E você foi super solícito, mas a gente estava com muito medo, cara. Não era medo de É você, né? uma prova complicada, é uma prova É uma complicada. complicada. A gente falou, ah, cara, acho que não vale o risco ainda, é muito cedo. E aí a gente fez o Aquaman em Camburi, que foi a primeira etapa, e acabamos perdendo um pouco o foco desses passeios entre eu e Marquinhos, porque a gente viu que era uma forma da gente divulgar a modalidade para mais gente, e não só Tá? a gente aproveitar. Era uma forma das pessoas aproveitarem, e isso era muito mais gratificante, é muito mais gratificante para a gente. E aí surgiu o Aquaman, e surgiu a ideia de fazer as provas. A primeira prova foi uma porcaria, né? Eu comentei ontem, a gente ficou 10 dias sem se olhar na cara de vergonha que a gente estava um do outro, de tão ruim que foi, né? A gente falou assim, pô, cara, isso que dá um dono de academia, um dono de agência de carro, né? De dono de loja de carro e um dono de uma agência de publicidade, querer fazer um evento de maratona aquática, né? Só deu merda. E desculpa o palavrão, porra, vira e mexe, escapa uns. O Igor é pior que eu, né? Mas eu acho que eu peguei um pouco do Igor isso aí. Enfim, aí começou, aí depois de 10 dias a gente se conversou, falou, não, agora nós temos que fazer melhor. Agora a gente começou com essa história, nós precisamos fazer melhor. E aí nós começamos a fazer o desafio Aquaman, começou a virar. E a questão da assessoria eu tenho desde 2010. Aí quando eu abri a academia em 2013, eu dei uma parada na assessoria e dei o foco na academia. Em 2017 eu retomei a assessoria e, cara, eu retomei com muita força a assessoria. Eu acho que eu estava com mais nome do que na época, né? Eu já tinha feito circuito mundial, nadado o Canal da Mancha. Então essa referência foi muito legal. Agora, o que fez crescer realmente a assessoria e todas as empresas, Harry, é realmente, e eu falo de coração, tá? Não falo, quem me conhece sabe muito, você me conhece, eu não falo nada para fazer propaganda, marketing, nem para puxar saco de ninguém, não. Eu falo do coração. Eu tive muita sorte de ter pessoas boas do meu lado, cara. Eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado, sabe? Tanto os atletas quanto os profissionais que trabalham comigo. A Thaís Santana eu conheci em Manaus em 2014, 2014, 2015. E aí o Nick se apaixonou por ela e nós demos um jeitinho deles se juntarem e hoje eles estão casados, né? Pô, você vê uma menina de Vitória, hoje trabalha aqui em Campinas, mudou para Campinas. E aí nós conhecemos você,
Aí conhecemos, puta, pessoal da assessoria em geral, cara. Então, o sucesso das empresas e do Aquaman são realmente as pessoas que participam, cara. Porque o Aquaman não é nada sem o público, né? Sem os atletas para competirem. E essa energia e essa sintonia que as pessoas têm com o Aquaman que fazem o evento se tornar um evento especial, cara. Eu participo de muitos eventos e eu não sei, cara, não é porque é um evento que a gente promove, mas o Aquaman ele tem uma energia muito boa, porque é um evento de águas abertas, cara. Né? É um evento de maratona aquática, tem o desafio que é o 7K, o desafio que é o 12, enfim, Mas você tem todos... muito, Ah, vocês têm uma sintonia, uma energia muito boa na equipe, né? A gente sente isso, a gente vê isso, a vibração de todo mundo, a união de todo mundo. É muito legal ver essa união, porque realmente você teve um encontro de amigos aí que deram certo e que estão é, levando muito legal para frente. é isso mesmo, cara. Então é isso. Eu acredito que o sucesso realmente o sucesso não é meu, o sucesso é de todo mundo que está envolvido, porque no fim das contas eu sou só o Samir ali, uma figura que eu não me considero uma figura pública, não, mas dentro da maratona aquática, pelo fato de eu estar um bom tempo e de eu ser tão apaixonado, acho que as pessoas acabam se identificando um pouquinho mais. Samir, sem sombra de dúvida, a gente às vezes não consegue ver o rosto do Samir direito, porque tem um coração muito grande aí, um coração lindo aí que está sempre apoiando as pessoas e os eventos. Samir, falando um pouco disso, Ah, a gente já vai voltar a falar do desafio Aquaman, uhum, que eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco dessa natação solidária aí que você tem feito ultimamente. Também é um braço legal aí do teu trabalho. Você tem uhum. alguma coisa em vista? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte solidária também, porque a gente tem acompanhado e tá muito legal isso daí. Desde que eu comecei a trabalhar com educação física, ano a ano, cara, muitas coisas boas aconteceram para mim, sabe? Todo ano muita coisa boa acontecia comigo. Eu venho de uma família simples, meu pai tinha as empresas dele, mas ele nunca foi um bom empreendedor, nunca deu muito certo as empresas dele, né? Mas ele sempre Uhum. foi um cara muito batalhador. E eu peguei esse lado batalhador dele. Eu, como empreendedor, eu gosto de empreender porque eu gosto de novas ideias, eu gosto de sair da zona de conforto. Acho que a vida de atleta trouxe um pouco disso para mim, né? Então, assim, cara, é, a gente acaba fazendo com muita paixão, né, Harry? Tudo que a gente faz com, pelo menos faço com muita paixão, cara. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa a não ser com natação. Se eu fosse trabalhar com outra coisa, e sem discriminação nenhuma, mas eu trabalharia com alguma coisa que seja mecânica, sabe? Você não estaria fazendo com o coração. Né, eu não sei o que fazer, cara. Então, é isso. Legal, isso é muito bonito. A gente tem acompanhado aí, principalmente nesses últimos meses aí, uns projetos muito legais ligados à solidariedade. Então, Samir, desculpa, né? Eu fugi, eu falei, mas não falei. Então, assim, a contrapartida para mim é eu poder ajudar de alguma forma com projetos solidários, né? Então, todo ano eu coloquei na minha cabeça que todo ano eu tenho que fazer pelo menos um projeto solidário, né? A Toca Solidária agora do Aquaman, a questão do Covid acabou sendo uma oportunidade, mas no fim do ano eu vou fazer um outro projeto solidário que eu faço todo ano. Ano passado eu fiz as 24 horas e esse ano uhum, eu já estou com uma outra coisa em mente aí que logo no segundo semestre a gente fica sabendo aí. muito legal. Samir, tem muitos Hum, assuntos, mas eu queria aproveitar, o povo está assistindo, é, responder algumas perguntas aí. Valmor, boa noite, como vocês acham, Samir? Como é que você acha que vai ficar o cenário dos eventos de maratonas aquáticas pós-pandemia? E ontem você falou uma coisa legal, acho que você pode até convocar essa reunião que você ia falar, mas com os organizadores de provas, né? Conta isso um pouquinho pra gente. eu acredito que assim como qualquer setor aí da qualquer setor de trabalho aí, né, cara, eu acredito que vai ser muito limitado os eventos. Eu acho difícil que público possa estar presente, porque é mais uma aglomeração, né? Acredito que as provas elas podem até ter um número grande de atletas, desde que tenha uma organização onde esses atletas não estejam aglomerados o tempo todo. Então, uma das ideias do Aquaman
talvez a gente dividir em 4 períodos, um período para cada prova, né? Então, uma prova sábado de manhã, uma sábado à tarde, uma domingo de manhã, uma domingo à tarde. Talvez, nada é certeza ainda, porque a gente está aguardando as cartilhas de eventos, né? Eu tenho a cartilha das academias, como vão funcionar, acredito que os comércios também têm. Estamos aguardando dos eventos como vai Dos ser. eventos. Mas olha, vai ser limitado, cara. Vai ser limitado. Ele não vai, eu acredito que os eventos por um tempo não vai ter a mesma emoção, porque a emoção de ter o público, de ter a família recepcionando, isso é uma emoção muito grande, que infelizmente, devido a essa situação, essa pandemia, por segurança dos atletas e de todos, né, do público todo, vai ser um Claro. pouco mais limitado e, consequentemente, não vai ter o mesmo brilho, o mesmo glamour. Mas eu já aproveito aqui a oportunidade para dizer para os atletas, não deixem de participar dos eventos, porque o evento não é só o glamour de você mostrar para as pessoas aquilo que você fez, mas é a oportunidade de você vencer um desafio, de você vencer um medo, né? Eu tenho medo de águas abertas e toda vez que eu nado é uma oportunidade de eu vencer o meu medo, né? Então, assim, não deixem de participar porque as pessoas não estão vendo. Participem porque vocês estão ali, Boa, Samir. não é verdade? Vocês estão ali. é, Nós, atletas, queremos muito nadar, muitos vão voltar a nadar, alguns com mais receio. Infelizmente, isso vai voltar quando tiver a vacina, a gente vai voltar a ter aquela mesma emoção que a gente tinha até antes do Covid. Mas, de qualquer é, maneira, é legal saber que vai acontecer, a gente vai ter essa cartilha e as uhum, coisas podem acontecer. Tiago Rebolo está isso. perguntando, Samir, você treinou bastante em água gelada para o canal? Cara, treinei bastante água gelada. Treinei em piscina de 50. Toda vez que eu tinha piscina de 50 gelada, eu nadava. Isso assim, cara, 2013 que eu coloquei na cabeça, na época, 2 anos antes dava para marcar. Agora eu acho que precisa de mais que 2 anos. Mas 2013, de 2013 para frente, cara, eu tinha oportunidade de tomar banho gelado, eu tomava. Eu tinha oportunidade de nadar água gelada, eu nadava. Piscina de 50. Eu coloquei na cabeça, falei, bom, tudo que for frio é bom. Inclusive os invernos eu passava assim, eu não vou ficar doente, mas eu vou andar de bermuda e camiseta. Quanto mais frio eu passasse, na minha cabeça, mais forte psicologicamente eu estaria. Interessante. Magrespa está perguntando quanto tempo e qual o volume, bem resumidamente, porque tem mais perguntas, Sim? necessário, Samir, para fazer uma 14 bis. Olha, se você estiver treinando aí na casa de 9 a 10 quilômetros por semana, uma preparação de 15 semanas nadando de 20 a 25 quilômetros por semana já é o suficiente para fazer uma 14 bis. Obviamente que depende muito da característica de cada atleta. Mas de 20 a 25 quilômetros por semana com 4 simulados ali de 5 horas, 6 horas nadando. Muito bom. Alain Brasil, qual a prova mais pesada para você, Samir? Qual a prova mais difícil e mais pesada que você teve até hoje? Você como nadador. A mais dura fisicamente, Canal da Mancha, e a mais dura mentalmente, Canal da Catalina, por ter que nadar à noite naquele mar agressivo. A gente tem aqui presença do pessoal da Argentina, além do Damián, tem o Eric, a Natália. A gente tem Portugal, tem Brasília, aqui também presente com a gente. Saudade, Ana Vilarinho está Ana tá, Vilarinho, tá de com Brasília, saudade. minha atleta. Queridos, Jacques Abra. Eu fiz a besteira de começar a falar nome e, na verdade, a gente precisa correr aqui. Eu peço desculpas a todos, agradecer a presença aí para poder fazer as perguntas para o Samir. Samir, qual é a Tríplice Coroa? Quais são as provas da Tríplice Coroa? Canal da Mancha, Canal da Tá? Catalina, que é em Los Angeles, lá no Oceano Pacífico, e a volta da Ilha de Manhattan. E essa daí, eu ia falar dessa prova. Você fez, são 46 quilômetros, 45, uma coisa São assim. 45 quilômetros, é uma prova super legal, fria também, 17 graus, né? Você nadou ali, né, Harry? Foi um dos trechos que você nadou da Eight Foi, Grids, foi, foi, foi. né? É uma prova fria, mas tem uma variação de corrente muito grande. Então, foram 7 horas e 18 de prova. Não é uma prova tão longa se for levar em consideração o volume de 45K. Legal. Os nadadores do Espírito Santo estão perguntando quando você pensa fazer alguma prova lá. Cara, a gente pensa em fazer prova pelo Brasil todo. Essa prova de Capitólio,
é uma prova itinerante, né? A gente fez ano passado, fez esse ano de novo, porque Tá. deu muito resultado, o pessoal pediu, mas a ideia é que a gente comece a fazer uma prova por ano em lugares diferentes. Então, pode ser que uma hora a gente chegue em Espírito Santo, sim. Legal. Samir, nadadores da Barra, perguntando qual a dificuldade de nadar no encontro do rio com o mar? É... Putz, cara, a diferença na densidade, né? É um pouco diferente. Então, no rio a água parece que é um pouco mais pesada e no mar a gente consegue flutuar um pouco mais. E a sensação de água doce, água salgada, não sei, não acho que tem tanta dificuldade assim, desde que você prepare a cabeça e os treinos já mentalizando aquela situação que você vai pegar, né? Mas é mais isso, é mais a questão da densidade. Legal. Valkyrie Aquáticos estão perguntando qual a sugestão para exercícios respiratórios nesse momento que estamos retornando às atividades. Como é que é? Desculpa. Qual a sugestão que você tem de exercícios respiratórios para esse retorno à atividade? Talvez a gente podia até falar mesmo dessa voltação, né? Porque tem É, muita gente se cobrando demais para essa volta, né? isso não é questão respiratória, né? Então, talvez seja o trabalho aeróbico ou mais intenso. A volta tem que ser uma volta tranquila, estudei muito isso nas últimas semanas. Tem que ser uma volta tranquila, sem pressa, ter paciência. Vai ser duro para todos os atletas que estão parados, vai ser duro, porque em 2 a 3 semanas a gente já perde mais de 70% do condicionamento. Mas a gente tem um lastro, então aqueles atletas que já estavam nadando vão ter uma recuperação mais rápida. Mas não adianta querer fazer intensidade, querer fazer volumes altos, não adianta. Recomeça a periodização. Volume mais baixo, séries mais intervaladas para poder trabalhar bem a técnica, e aí começa a fazer uma crescente de volume e depois de intensidade. Mas sempre trabalhando muito a técnica. Olha, muita gente falou, e eu vou aqui no nome do Jonathan, John Vilela, Jonathan, que é um querido nosso, ele fala assim, ele está resumindo o que a gente também falou, não tem como não se emocionar em ver o Samir na chegada dos 24 quilômetros, ele está falando aqui da 14 dias. O John é um grande atleta, cara. Esse moleque evoluiu muito, eu tenho Atleta, uma professor de honra. é um grande atleta, uma grande figura, um querido É, mesmo. é. Williams Nogueira pergunta, quando eu nado 1 hora, eu rezo, cantarolo uma música, faço contas. O que vocês fazem nadando 8 horas ou mais? O que vocês Cara, pensam? O que você pensa, Samir? isso é uma das coisas que eu faço, mas com as experiências que eu tive, eu aprendi muito a contar braçada. Então, eu conto braçadas, e conto braçadas, faço uma contagem regressiva das hidratações. Então, se eu vou nadar 10 horas e, sei lá, X horas e vão ter 20 hidratações, eu conto Aham. 1, 2, 3, aí eu já sei, bom, faltam 17, faltam 16. Número de braçadas, eu sei que a cada 1.600 braçadas que eu dou, é mais ou menos meia hora que eu já nadei, então tá próximo da minha hidratação. Então eu uso esse tipo, conto o número de pernada, 2, 4, 6 tempos, que é para passar o tempo e para também me manter focado na técnica e no momento que eu estou vivendo ali. Legal, quer dizer, você vai numa contagem regressiva das hidratações. É, porque vai ficando mais perto, né? Já que não tem tanto ponto de referência, minha referência são as hidratações, né? Bom, se eu vou nadar 10 horas, vou ter 20 hidratações, então vou fazendo uma contagenzinha aí. Bom, eu estou vendo mais perguntas antes que Aham. termine. O Quirilos, gostaria que o Samir falasse um pouco da paciência que os atletas deverão ter no retorno aos treinos. Você já falou um pouquinho, né? Uhum. Sim, muita paciência. Muita paciência. Para não se machucar, inclusive, né, Harry? Não só para Claro, para que as pessoas, recuperar, mas pelo menos tirar o que têm atraso. comigo, eu estou observando isso, estão preocupadas a retorno. Bom, vai voltar praticamente todo mundo no mesmo nível e a gente tem Sim, que retornar realmente mais tranquilo, né? uhum, isso mesmo. Hoje você soltou uma nota do Aquaman. Você Hum. quer falar sobre ele? Aproveitar e falar sobre essa possibilidade de mudança de percurso? Então, no Aquaman, pelo fato das pessoas estarem paradas, eu achei muito importante, né? Nós, eu, Matheus e Marquinhos, nós achamos muito importante levar em consideração a segurança e o conforto dos atletas. Então, aqueles atletas que estão inscritos em 12 quilômetros e quiserem mudar a prova, nós vamos abrir por 10 dias ou 15 dias, nós vamos abrir para fazer essa mudança de prova.
E a mesma Tá. coisa para o atleta que vai nadar os 7 quilômetros também vai poder mudar. Ah, legal. É. É, Marcelo, querido Marcelo Teixeira, está perguntando quem foi o seu concorrente mais difícil nas competições, Samir? Cara, o concorrente mais difícil, assim, que a gente sempre nadava muito mano a mano, era o Marquinho, Marcos Campos. A gente sempre nadou mano a mano. O Glauco sempre foi o mais difícil. Eu só ganhei do Glauco quando ele não estava bem condicionado. Eu ganhei do Lebeis e do Arthur Pedrosa quando eles estavam retomando para Águas Abertas. Mas esses 3 treinados, é muito difícil de ganhar deles. Então, e o Marquinho não. O Marquinho, eu e o Marquinho, o Fracaro também, eu, Marquinho, o Fracaro, a gente tem mais ou menos o mesmo nível, né, cara? Então, são os concorrentes mais difíceis que eu teve, foram esses aí. Cara, tem tanta gente legal aqui, Vanusa, Edu, É, Sul, tem mesmo, cara. Teixeira, o Paca, Lebeis, que querido, Arthur, Vanu, puxa vida, André Castellucci, pessoal do Rio aqui em peso, viu, É, do Marcelo? Rio. Sim, Pessoal aqui Lebeis também entrou aí. Lebeis, pessoal navegante É, aqui, legal. muito legal, cara. Saudade de dar um abraço em todo mundo, né, Samir? Sim, muita saudade. Florência Gala, também dando beijos. Florência, de São José, Olha, muita muito gente. legal, Samir. Faltam 4 minutinhos para a Aham, nossa live terminar, Samir. Eu queria agradecer demais aí tua simpatia, de novo, teu coração sempre com a gente, que a gente continue aí com o Aquaman, que ele venha logo, né? Que ele venha uhum, ele vai vir com responsabilidade, com tanta coisa legal. Capitólio, que todo mundo fala, se Deus quiser, pode acontecer novamente esse ano ainda. sim. Samir, obrigado. Considerações finais aí. Ah, dá uma palavrinha, fala da Casa Samir Barel também, que você abriu esse ano. Sim, sim, eu dei uma modificada na Elo Academia, passamos a 60 aquáticos Samir Barel, focamos mais na natação e preparação física. Tava indo super bem, agora com a pandemia nós estamos aí fazendo outras adaptações, mas vamos lá, estamos com fé e com força aí, né? Falar para a galera aí que perguntou se vai ter no Rio o Aquaman, provavelmente tenha no Rio e em vários estados, mas tudo isso são projetos de longo prazo, tá bom? Capitólio, vai ter Capitólio, fiquem tranquilos, vai ter Capitólio, estamos só esperando ter certeza das coisas. Litoral Norte ainda é incerto, depende das datas do calendário das outras provas, tá bom? E Rádio, te parabenizar pelas lives, estão sendo sensacionais, cara, é muito legal a forma que você conduz a live, você deixa a gente muito à vontade e você traz informações muito legais, cara. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite e muito obrigado para toda essa galera que assiste aí, que é uma forma da gente matar a saudade aí de só de ler o nome já dá aquela Pois saudade é. no coração aqui, né? Agora, pô, Samir, obrigado pelas palavras, obrigado mesmo. Começou com uma brincadeira, essas lives, tem 300 mil lives, mas a gente consegue passar a informação, bater papo, e você viu que 1 hora passaram rapidinha. Aqui Rápido. está a Kay França, a primeira brasileira a atravessar o Canal Eu das Manches. vi, aham, Lília Abrams, pessoal da Hebraica. é, Samir, pessoal, muito obrigado. A gente ainda tem aí uns 2 minutinhos, Samir. Foi muito difícil estar como técnico e aham. acompanhar o nosso querido. A gente está fazendo as 8 pontes e quando você estava acompanhando o seu Foi, cara. pupilo lá, não foi fácil. Não foi fácil, cara. O Toy tava nadando ali, a gente ficava no grupo, todo mundo ansioso, cara. E eu via aquela bolinha ali, tinha hora que não ia, tinha hora que ia. Eu falava, caraca, meu, que foda, né, cara? E você também, né, Saudades, cara? saudades dele, saudades dele. Não vejo É, ele há muito. você e a Martinha, o Toy tá trabalhando pra caramba. Você e a Martinha também, eu acompanhava os dois, falava, cara, esses 3 malucos vão terminar, cara. E foi muito legal, cara. Parabéns pelas suas histórias e pelos Mas, seus feitos também, viu, Rani? é uma loucura, nem eu consigo acreditar. Muito legal. Samir Baré é um garoto que eu conheci aos 11, 12 anos, hoje aqui na minha frente, um amigo, um coração, organizador de Boa. eventos, pai de do Benício esqueci o nome da tua filha. O Tim é filho também, é Timothy. Benício e É, Tim, 2 nadadores, 2 é. PX que vão chegar. Se Deus Beijo a quiser. todos, obrigado Samir de novo, obrigado de coração por Obrigado. tudo. Valeu demais, Obrigado gente. vocês, viu? Até a Um abraço. próxima.